E vamos começar falando do Palmeiras, que venceu o Vasco da Gama pelo placar de 3-0. 2 gols do Flaco Lopes, 1 gol do Vitor Roque, o show da dupla Flaco Roque, mais uma vez, que vem dando o que falar com a camisa do Verdão e mais uma vez garantiram 3 pontos importantíssimos para a equipe do técnico Abel Ferreira, que agora é vice-líder, né? Espera, claro, o jogo entre Flamengo e Cruzeiro para definir a situação ali de fato, pelo menos na finalização dessa 26ª rodada. E nesse momento o Palmeiras chega então a 52 pontos, 2 atrás do Flamengo, que ainda joga nessa rodada. As duas equipes, é claro, nesse momento com o mesmo número de jogos, já que o Palmeiras tem uma partida ainda por disputar em relação ao Flamengo. 7ª vitória consecutiva jogando em casa no Campeonato Brasileiro, a maior sequência ativa desta edição da competição nacional, e jogando fora de casa tem a campanha empatada com o Flamengo pela primeira colocação no aproveitamento de pontos, 69%, só fica atrás pelo saldo de gols. Este é o Palmeiras de Abel Ferreira, o Palmeiras de Vitor Roque e Flaco Lopes, que vence por 3-0, dominante, não precisou nem fazer muito esforço. Flávio Prado, muito boa tarde para você. Mais uma vitória importante desse Verdão, que segue na cola, ponto a ponto, na disputa pelo título Brasileirão com o Flamengo e também com o Cruzeiro. Flávio, muito boa tarde. Boa tarde, Boni. Boa tarde, amigos. Não dá para você... Os times... Nós temos prateleiras bem definidas no nosso futebol, né? Então tem Flamengo e Palmeiras e o Cruzeiro querendo chegar um pouquinho esse ano, né? Porque para mim está muito claro que temos já claramente no futebol brasileiro Barcelona e Real Madrid, Palmeiras e Flamengo. Só que aqui o Atlético de Madrid vai variando. Tem um ano que é o Botafogo, este ano está sendo o Cruzeiro, vai variando de Atlético de Madrid, né? Mas o Barcelona e Real Madrid são os dois. Então, hoje o Flamengo tem que pegar o Cruzeiro, é um jogo que ele pode ter dificuldade, porque o Cruzeiro é o Atlético de Madrid do momento, como era o Botafogo na temporada passada. E o Palmeiras pega um time de uma outra prateleira, que é o caso do Vasco. O Vasco é o quê? Intermediário. O Vasco vai ficar entre uma Copa, com muita sorte, uma Libertadores, uma beiradinha de Libertadores, uma pré-Libertadores, uma Sul-Americana e distante da zona de rebaixamento, que é o principal objetivo, que fica naquela da tabela assim, do 6º ao 13º, 14º. Essa é a prateleira do Vasco. Bem diferente de Palmeiras e de Botafogo. Desculpa, Palmeiras e Flamengo. Então, esses times dessas prateleiras, quando eles se encontram, o time lá de cima ele não pode se dar o luxo de perder pontos, principalmente em casa. Foi o que aconteceu. O Palmeiras se impôs, eu achei que seria um pouco mais complicado, mas acabou sendo até muito tranquilo pro Palmeiras. Com os 3 gols ele matou. Mais uma vez, Flaco e Vitor Roque se destacaram. E fica muito claro como o Abel demorou, né, para enxergar que os dois poderiam jogar juntos. Estão jogando juntos e jogando muito bem. E aí pode estar o segredo do Palmeiras para conquistar mais 1 ou 2 títulos, né? Tanto o Palmeiras está muito vivo na Libertadores e muito vivo no Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras fez o dever de casa, né? O Palmeiras que vinha de uma derrota diante do Bahia, né? Estava 11 jogos sem perder e perde para o Bahia. E 3 dias depois o futebol dá muito isso, né? Porque às vezes outras modalidades você leva algum tempo mais para poder ganhar de novo, perder de novo. E o futebol te proporciona isso a cada 3 dias. O Palmeiras vem, liquida o Palmeiras vem, liquida o Vasco, que vem numa sequência de jogos muito boa, né? Um empate contra o Flamengo, vitória contra o Bahia, vitória contra o Cruzeiro. E o Palmeiras, com menos de 30 minutos, bota 3-0, assegura os 3 pontos e vai esperar hoje o que vai acontecer entre Flamengo e Cruzeiro. De repente, se o Cruzeiro belisca um empate, uma vitória, o Palmeiras aí fica mais próximo, já que o Palmeiras logo vai ter que ir lá no Maracanã, e o próprio Cruzeiro vem aqui em São Paulo, né? De novo a dupla lá de ataque, o Vitor Roque funcionando, o Flaco Lopes, depois que achou essa nova posição dele, jogando muito, né? Decidiu rapidinho, fez 2, né? E aí tá ali bem colocado, o Abel sorridente, né? Janela Abel, quando ganha é tudo mil maravilha, brinca, é sapatilha às vezes, tudo. Quando perde, sempre bota a culpa em alguém, nunca assume que às vezes também se pode perder, né? Então, quer dizer assim, 3 pontos, joga hoje a responsabilidade pro Flamengo e pro Cruzeiro, fica aí de camarote, porque no final de semana tem um rival, que é o São Paulo, aonde também o Flamengo vai à Bahia, né? Enfrentar o Bahia. Jogos complicados para as duas equipes. Lógico. Para os dois lados. Clássico para o Palmeiras
contra o São Paulo no final de semana, mesmo o São Paulo num mau momento. Vamos ver, né? A gente sabe que clássico muitas vezes acaba igualando os desiguais, né? Como o Mauro Betti gosta de falar também. Mauro César Pereira, muito boa tarde para você. Falando sobre essa vitória do Palmeiras 3-0 sobre o Vasco da Gama. Palmeiras que não perde para o Vasco da Gama há 10 anos. 14 jogos sem perder para o Cruz Maltino, todos pelo Campeonato Brasileiro, somando 10 vitórias do Verdão e 4 empates desde a última derrota em 2015, a maior invencibilidade da história do confronto, e um resultado que deixa o Palmeiras ainda na cola do Flamengo, ultrapassa o Cruzeiro pelo menos momentaneamente e mais do que nunca vivo na briga pelo título do Brasileirão 2025. Muito boa tarde para você, Mauro. Boa tarde, boa tarde a todos. O jogo foi muito fácil, né? A atuação do Vasco, né? Os erros cometidos pela defesa do Vasco inviabilizaram qualquer competição, qualquer tentativa de competir. O primeiro gol, uma assistência é do jogador do Vasco. Depois o Hugo Moura tenta dar um chutão com um pé, chuta a bola com o outro, em cima do próprio companheiro, a bola sobra para o Flaco Lopes, vai lá e faz dois. Acabou ali. Ali acabou. Não só pelos gols rápidos, mas pela maneira, né? Um time que toma 2 gols dessa maneira é assim, já desanima tudo, já é pior. O adversário é muito melhor, joga em casa. E aí o Vitor Roque fez o terceiro gol e aí a coisa realmente se resolveu. O Palmeiras depois teve a possibilidade até de dosar energias, o que é muito natural, né? Isso já aconteceu em outros jogos, acontece com o Palmeiras, aconteceu já com o Flamengo também. Quando você faz uma vantagem, você acaba se preservando porque tem uma rotina muito pesada de jogos pela frente. Acho que foi uma vitória até meio protocolar do Palmeiras num cenário muito mais tranquilo do que se imaginava, porque o Vasco vinha bem, vinha de bons resultados, mas ontem ele sabotou ele mesmo. Os erros do time do Vasco foram esse negócio que nem parece jogador profissional. O do Hugo Moura, eu vou te contar. Aquilo ali, uma furada com o pé, e aí ele chuta com o outro pé em cima do colega e a bola acaba sobrando para o adversário, que o Flaco vai lá e confere e faz o gol. É um lance que acho que o torcedor do Vasco, ele meio que se acostumou com esse nível de lance que o Hugo Moura mostrou ontem também. O nível de futebol que o Vasco mostrou foi muito tranquilo mesmo, a vitória do Palmeiras para cima do Vasco da Gama. Mas é impressionante, né, Flávio? Um ponto que o Abel falou de esperar a reação dos jogadores depois da derrota para o Bahia, uma derrota que nem é anormal, né? O Bahia é um time forte e estava jogando dentro da sua casa, mas impressiona também a parte mental do Palmeiras, que ano passado sofreu, é bem verdade, nos jogos decisivos, essa foi uma das grandes críticas ao time do Abel Ferreira, que nos jogos decisivos acabou cedendo, acabou sucumbindo nas partidas decisivas, tanto pelo Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Mas nesse ano passou por momentos complicados também, perdeu o título paulista, foi eliminado para o rival na Copa do Brasil, perde um jogo difícil também pelo Brasileiro contra o Bahia, mas vai lá no jogo seguinte, faz um 3-0 com certa tranquilidade e mostra que parece que voltou aquele Palmeiras forte mentalmente do Abel Ferreira, né, Flávio? Assim, essas oscilações elas são normais no futebol de hoje, né? Você tem que reagir imediatamente. Qualquer time, qualquer grupo tem que reagir. O jogo foi facilitado pelo Vasco, né? A maneira como o Vasco errou. Isso também foi interessante. Eu acho que é normal, né? O Palmeiras ele tem um elenco muito forte, tem um grupo muito forte, gastou muito dinheiro. E é normal que tenha também esse tipo de poder de reação necessário num campeonato muito igual. Então hoje, digamos que o Flamengo sofre uma derrota pro Cruzeiro. Não dá para ficar chorando, né? Já no domingo ele tem o jogo contra o Bahia, né? É o Bahia, né? Vai ter que ganhar na Bahia, senão ele entrega o campeonato. Sabe, é bem normal, bem natural que isso ocorra e é necessário esse tipo de reação. O campeonato ele não permite nem muita comemoração, nem muito chororô. Acabou e tal. O Corinthians, hoje, nós vamos falar do Corinthians, está reclamando o pênalti que ele sofreu no último minuto, mas domingo é outra coisa, já tem que partir para outra coisa e tentar nos bastidores, enfim, ficar com algum crédito, alguma coisa que funciona. Então, acabou. Tem que tocar a vida. Quem fica amargurando muito aí acaba tendo mais problemas. Vídeo de São Paulo. Perdeu a Libertadores, ficou com o chororô, perdeu o Ceará. Continuar com o chororô, vai perder de novo hoje. E assim vai. Ou reage, né? Ou você afunda cada vez mais. Não pode se deixar bater, ficar remoendo as derrotas. Claro que não. Cada jogo é um jogo, é um momento. O Muricy sempre falou isso, né? Falou que no Brasil você não tem muito tempo de comemorar nem de ficar chorando, não. Acabou, você começa outro e vambora e não tem muito o que fazer, né? Ganhou, pô, que legal, oba, ganhei e tal. Fica em cima da vitória, se dá uma porrada no jogo seguinte. Ué, o próprio Vasco, né? Ele vinha do resultado importante, toma essa paulada aí já virou tudo. É assim que funciona. Futebol é assim, como disse o Vamp no começo do programa, a cada 3 dias a história pode mudar. E uma das preocupações da torcida palmeirense
era com a saída do Estevão, antes desse segundo semestre de 2025, com a possibilidade de, quem sabe, não ter a mesma qualidade na criação das jogadas, perder muito ofensivamente, mas os números mostram que o Palmeiras evoluiu desde a saída do Estevão. O Estevão jogou 11 partidas pelo Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro, sendo 9 delas começando como titular, e nesse período o Palmeiras marcou 12 gols, média de 1 gol por jogo. E seu último jogo foi diante do Cruzeiro. Desde então, foram 13 partidas do Verdão pelo Campeonato Brasileiro, média de gols mais do que duplicou, com 27 gols nesse período, 2,07 gols por partida. A média do Palmeiras tá vindo bem, tá criando, né, Vamp? Tá jogando um futebol legal de ver o Palmeiras, né? Especialmente desde essa mudança que a gente falou, o Flávio falou. Babel demorou para encaixar, para colocar os dois para jogar, o Vitor Roque e o Flaco Lopes. E desde então o Palmeiras vem jogando futebol legal de se ver, né, Vamp? Não só, né, perde o Lucas Evangelista ali, fazia o segundo homem bem, né? O Rafa, desde que alguns jogadores já tomaram bom futebol, o próprio Felipe Anderson, a chegada do Andrés Pereira para dar mais qualidade no meio campo, o Veiga tentando retomar a sua melhor forma física, né? O Vitor Roque começou ali meio tímido, agora está muito mais solto, fazendo gol. Flaco Lopes acertou. Ele já fazia gol, né? Agora ele está fazendo um gol e jogando bem, né? Então dá uma melhorada bastante mesmo, né? Muda a forma de jogar, né? Muito diferente. O Palmeiras também muda a forma de jogar. E vem jogando bem nos últimos jogos. Ontem ele cuidou com... Estava aqui fazendo o jogo do Corinthians, né? A gente estava aqui junto. Antes do jogo, né? O nosso foi às 19h30, o Palmeiras começou às 19 horas. Deu 19h20 que a gente botou no nosso jogo. O Palmeiras já estava 2-0, na maior tranquilidade, né? Quer dizer, e o Vasco que vinha empolgado, badalado, de 9 pontos tinha conquistado 7. Em 11 jogos, foi a equipe que fez mais gols aí, né? Nos últimos 11 jogos aí, o Vasco com o melhor ataque. O Palmeiras passou por cima e jogou hoje a responsabilidade para o Flamengo e para o Cruzeiro. Mais um show da dupla Flaco Roque, né, que agora tem números cada vez mais impressionantes. São 10 jogos dos dois começando como titulares juntos. 12 participações em gol do Vitor Roque, 8 gols e 4 assistências, 10 participações do Flaco Lopes, 8 gols e 2 assistências. Nesse recorte de jogos, foram 7 vitórias, 2 empates e só uma derrota, justamente a derrota contra a equipe do Bahia. Está aí na tela a arte, então. Os 10 jogos com os dois juntos, 12 participações do Vitor Roque e 10 do Flaco, 8 gols para cada um dos dois, 4 assistências para o Vitor Roque, 2 para o Flaco Lopes, 66 minutos para participar de gol o Vitor Roque, 83 para participar o Flaco Lopes. A dupla que dominou esse time do Palmeiras, que... Agora, nenhum torcedor palmeirense quer ver nenhum dos dois no banco de reservas, só os dois atuando juntos, brincando, comparando com outras grandes duplas do futebol brasileiro e internacional, e que vem ajudando muito o Palmeiras a seguir na cola do Flamengo pela liderança do Campeonato Brasileiro e também muito vivo na semifinal da Copa Libertadores da América. Vem jogando muito bem os dois juntos, né, Mauro? E para além dos dois, o Palmeiras parece que encaixou de fato coletivamente também, né? Vem criando oportunidades, é claro, os dois estão muito bem e ajudam a criar essas chances, mas no meio-campo o Palmeiras está bem. O Palmeiras parece que superou aquele momento ruim que viveu nessa temporada 2025, aquele momento de turbulência, que não criava muitas chances, e agora é um time bastante letal ofensivamente, Mauro. Acho que o perfil do elenco empurra nessa direção, né? E a junção dos dois atacantes, que vem dando muito certo, acho que turbina essa possibilidade que é real e resulta aí em muito mais gols, né? Até entendo a demora no ajuste, porque, na verdade, o Vitor Roque foi contratado para ser o titular e o Flaco Lopes seria o reserva. Eles começaram a jogar juntos em situações de necessidade durante o jogo, precisava de um gol, põe 2 centroavantes e tal. Aí funcionou, o técnico colocou para jogar como dupla titular e estão seguindo cada vez melhor. Acho que é natural isso, porque assim, eu não me lembro de alguém defender a dupla antes dela atuar pela primeira vez junto ali em alguns momentos. Aí ele teve que treinar e tal, entender como funcionar, e agora está funcionando bem, acho que é normal. E o elenco do Palmeiras, pelo perfil dos contratados, acho que naturalmente empurra nessa direção. O que eu acho que é questionável é o Palmeiras, com os jogadores que tem, e algumas partidas, né, ainda assim atuar muito tempo se fechando, até quase que voluntariamente, mesmo que o adversário não tenha condições de empurrar o Palmeiras para o seu campo, como fez, por exemplo, no segundo tempo contra o River na Argentina. Quando fez um primeiro tempo excelente,
E no segundo tempo teve 24% de posse de bola, jogou muito tempo entrincheirado ali, tomou até um gol, quando poderia ter até resolvido lá no Monumental de Nunes o confronto, feito uma vantagem até maior. E o Abel Ferreira, é claro, falou com a imprensa depois da partida em entrevista coletiva, falou sobre o jogo, fez uma dedicatória ao Lucas Evangelista, que está lesionado, está fora da temporada 2025. Então vamos ouvir o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, falando sobre essa vitória por 3-0 sobre o Vasco. Eu gostaria de dedicar esta vitória ao Lucas Evangelista, um jogador que aprendi a admirar há muitos anos, já na altura que eu era treinador em Portugal, mas não conhecia o nível do caráter, da pessoa. Esses valores tu só conheces nos jogadores quando os tens contigo e é verdade que lhe aconteceu esta lesão, mas esta vitória é para ele. Eu falei isso com os jogadores, acho que ele merece por tudo o que representa para nós, por toda a importância que ele também tem dentro do grupo, onde nós precisamos de novos líderes. Ele é um líder super positivo, mesmo quando não joga, a forma como ele incentiva os colegas. Portanto, queria começar dizendo esta vitória é dedicada ao Lucas Evangelista. Mas era isso que eu esperava dos meus jogadores. Eu já disse várias vezes, não vamos ganhar sempre, temos... Com o nosso campeonato fora de casa no Brasileirão tem sido muito competente, mas como te disse, não vamos ganhar os jogos todos, mas sinceramente estava à espera, não foi surpresa para mim a resposta dos nossos jogadores, mas foi determinante essa mentalidade de aceitar o que aconteceu no Bahia, de aprender com o que aconteceu no Bahia, de entrar firme, forte e dinâmico neste jogo, procurar fazer um gol cedo, porque nós tínhamos um dia a menos de recuperação do que o nosso adversário, e nós sabemos que quando abrimos o jogo dá mais confiança, dá mais tranquilidade, e acho que no total do jogo acho que fomos merecedores desta vitória. Mesmo quem entrou nestes últimos minutos não aproveitou tanto o jogo, porque os de trás começaram a passar só para trás, né? O médio passava para o zagueiro para o lateral para o goleiro, e nós temos que continuar a jogar para a frente, a continuar a ser fiéis aos nossos princípios, mas contente com aquilo que foi o empenho, o desempenho, o esforço e a atitude competitiva da nossa equipa. Então tá aí o técnico Abel Ferreira falando sobre a vitória do Palmeiras, fazendo essa dedicatória também ao Lucas Evangelista, jogador que veio ganhando bastante espaço com a camisa do Verdão, vinha atuando bem, teve essa lesão e está fora da temporada.